Fala aí, galera! Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao estudo do movimento circular e uniforme. Para ser mais preciso, das aulas anteriores, a gente viu as grandezas que envolvem esse movimento. Vimos todos os conceitos que envolvem. Nas duas próximas aulas, nessa e na seguinte, nós vamos estudar com você alguns casos especiais que envolvem o movimento circular e uniforme. Casos esses muito recorrentes ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, e por consequência, com uma boa incidência em prova aí de vestibulares, a exemplo o Enem, ok? Então, diante disso, turma, aula de hoje, movimento circular e uniforme, casos especiais. Vem comigo, gente! Vamos lá, gente, movimento circular e uniforme naquilo que nós estamos chamando para você de casos especiais. O primeiro caso que veremos, vamos chamá-lo de polias unidas por uma mesma corrente ou por uma mesma correia, dá no mesmo. Para melhor contextualizar isso com o seu dia a dia, eu queria que você imaginasse uma bike. Então, o que a gente está percebendo nessa imagem, turma? Que nós temos uma polia maior, que no caso da bike a gente costumeiramente chama de coroa, que está conectada, acoplada por meio de uma corrente, de uma correia, a uma polia menor, que estamos chamando de polia 2, a qual, costumeiramente, na bicicleta, nós chamamos de catraca. Então, a polia 1, coroa, polia 2, catraca, e você percebe que há esse acoplamento aí, ó, conectando-as por meio de uma corrente. Primeira coisa que você perceber, moçada, se porventura você começar a pedalar a polia da frente, coroa, nesse sentido que eu estou demonstrando para você aqui, ó, toda a corrente vai sofrer esse mesmo sentido de movimento. Inclusive, a polia lá de trás, ela também vai começar a rotar, a girar no mesmo sentido da polia da frente. Logo, se a polia 1 gira no sentido horário, a polia 2 também gira no sentido horário. Essa é a primeira propriedade que eu gostaria de enfatizar com você quando você tem polias unidas por uma mesma corrente. Ambas giram no mesmo sentido. No entanto, acho que você consegue perceber que na hora que essa polia der uma volta, a polia 2, por ser menor, acaba dando mais voltas. Então eu vou registrar isso para você. Das duas polias, a polia 2, ela gira mais. A polia 1, ela gira menos. E o fato da polia 2 ser menor e girar mais pode dar a você a falsa impressão que a polia 2 tem maior velocidade. Moçada, a polia menor, ela gira mais, mas isso não quer dizer que ela tenha mais velocidade que a polia 1. Até porque, se nós retomarmos a aula anterior, quando eu falo simplesmente o termo velocidade, eu me refiro àquela que percorre distâncias por tempo. Se você não se recorda disso, volte à aula anterior, onde nós enfatizamos com você isso. Pois bem, se a polia 2, a polia menor, a tal da catraca, tivesse uma velocidade maior que a 1, você teria uma bike onde a roda de trás ultrapassaria você, o que não é nada bom. Logo, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar com você é que as duas polias, tanto a 1 quanto a 2, tanto a coroa quanto a catraca, terão a mesma velocidade. Elas vão percorrer o mesmo espaço por intervalo de tempo. Obviamente que pelo fato da polia 2 ser menor, ela tem que girar mais para percorrer o mesmo espaço que a polia 1. Vamos registrar isso, só que dessa vez eu vou registrar tentando te colocar alguns números para que você perceba uma relação muito importante nesse caso especial. Vem comigo, gente. Notem, turma, eu estou pedindo para você considerar que o raio da polia 1 é 12 centímetros. Isso é só uma questão ilustrativa mesmo. E que a polia 1 está executando uma volta por segundo. Poderia ser você pedalando uma volta por segundo. E se a polia 1 dá uma volta por segundo, a pergunta é: quantas voltas a polia 2 dá? Gente, repare no tamanho da polia 1. O raio dela é 12. Repare agora
no tamanho da polia 2, 4. Você consegue perceber que a polia 2 ela é 3 vezes menor? Pois bem, a manha está aí. Se ela é 3 vezes menor, ela tem que girar 3 vezes mais. Não é à toa que se a frequência da polia 1 é de 1 volta por segundo, a da 2 será 3 vezes maior. Ela é 3 vezes menor, então ela gira 3 vezes mais. Acabou a questão, gente. É essa simples relação de tamanho que você precisa entender para boa parte das questões. Turma, eu insisto contigo, a polia 2 ela é 3 vezes menor. Como ela é 3 vezes menor, ela gira 3 vezes mais. Embora, galera, ela gire 3 vezes mais, ela terá ou tem a mesma velocidade da polia 1. As duas possuem a mesma velocidade. O que eu gostaria só de enfatizar com você é que a polia menor, por ser menor, gira mais. Embora a velocidade, turma, da polia 1 seja igual à velocidade da polia 2. E essa relação que você acabou de fazer de cabeça, de ser 3 vezes menor e, portanto, girar 3 vezes mais, você podia, numa boa, determiná-la a partir de uma relação matemática que você viu comigo na última aula. Se você abrir aqui a expressão da velocidade, você vai descobrir que velocidade é 2π, raio da polia 1, que por sinal você tem, frequência da polia 1, que por sinal também você tem, e isso tem que ser igual a 2π, raio da polia 2, que você tem, vezes a frequência da polia 2, que no momento é o que você gostaria de determinar. Notem que você poderia simplificar os 2πs e, cara, simplesmente substituindo os valores de R1, F1 e R2, você achará a frequência 2 e pode confiar, você vai encontrar o mesmo 3 Hz. Turma, o que talvez muitos de vocês tenham feito no início da explicação, de ter apontado que a polia 2 teria uma velocidade maior que a 1, é muito comum. Talvez você não tenha passado por esse processo, mas muitos alunos em geral costumam apontar que a polia 2 possui mais velocidade que a 1. Na verdade, você está confundindo duas velocidades. Lembra, existe uma velocidade que percorre espaço, que é a linear, tangencial ou simplesmente velocidade, e tem uma que percorre ângulo, que é a velocidade angular. O que a polia 2 tem de fato maior que a polia 1 é a sua velocidade angular. Porque se ela gira mais, ela percorre mais ângulos por intervalo de tempo que a polia 1. As duas têm que ter a mesma velocidade, porque as duas percorrem o mesmo espaço por intervalo de tempo. Mas como a polia 2 gira mais, ela percorre mais ângulo. Logo, vale a pena enfatizar com você que a velocidade angular da polia 2 é maior que da polia 1, tá bom? Eu vou registrar isso para você aqui. Vem comigo, gente. Então, turma, como a 2 gira mais, a velocidade angular da polia 2 ela é maior que a velocidade angular da polia 1. Tá aí, gente. Primeiro caso, polias unidas por uma mesma corrente. Turma, segundo caso, vamos aqui chamar de caso das engrenagens. Você vai perceber que nada vai mudar em relação ao caso 1. Eu estou apontando para você algumas engrenagens aqui. Nós vamos imaginar que está havendo aqui uma rotação, que está havendo um movimento. Eu queria que você percebesse que eu estou garantindo para você que essa engrenagem maior, que tem uma quantidade de dentes maior, ela gira no sentido horário. Dá uma olhadinha só aqui, ó. E é muito comum nas provas perguntarem para você como fica o giro das outras polias. Notem que uma coisa aqui se manterá em relação ao caso 1. As polias menores, elas vão girar sempre mais. Então, se a polia B é menor que a A, ela gira mais que a A. Se a polia C é maior que a B, ela gira mais que a B. O que podem questionar de você é qual é o sentido desse giro.
Aí eu estou pedindo para você voltar a tua atenção aqui para o canto direito. Dá uma olhadinha só. Essa animação te mostra que enquanto a polia maior está girando no sentido horário, notem só, devido a esse movimento horário, ele acaba fazendo a polia menor girar no sentido anti-horário. Notem também que você está percebendo que como a polia menor é menor, ela gira mais. Diante disso, eu estou voltando com você lá para a nossa imagem, para você completar algumas coisas comigo. Notem só. Como a engrenagem A está girando no sentido horário, quando ela tocar na B, ela vai fazer a B girar no sentido anti-horário. Tá um visual lá, gente? E eu estou insistindo com você. Ela vai girar no sentido anti-horário e vai girar mais que a polia A. Ela é menor, tem uma quantidade de dentes menor. Da mesma forma, gente, quando essa polia B tocar na polia C, ela vai fazer a polia C girar nesse sentido. Notem que é um sentido horário. E perceba, turma, que como ela é menor, vai girar no sentido horário e vai girar mais que a polia B. O que pode ser questionado de você aqui é qual é a relação desses giros. Quantas vezes gira mais que a outra? E aí, turma, é muito fácil. Eu estipulei para você aqui um exemplo muito comum de prova. Turma, notem que a polia A ela possui 20 dentes e que a polia B possui 10 dentes. Ou seja, estamos percebendo que a polia B ela tem 2 vezes menos dentes. Ela é 2 vezes menor. E se ela é 2 vezes menor, ela gira 2 vezes mais, moçada. Logo, se a polia A dá uma rotação por minuto, é de se esperar que a frequência da polia B seja de 2 rotações por minuto. Da mesma forma, que se eu comparar a quantidade de dentes da polia B com a da polia C, eu novamente percebo que a polia C tem 2 vezes menos dentes. Ela é 2 vezes menor. Se ela é 2 vezes menor, ela gira 2 vezes mais. Se esse cara dá 2 voltas por minuto, a C nos dará 2 vezes mais. Portanto, 4 rotações por minuto. Gente, notem que a situação do caso 2 das engrenagens, ele tem uma familiaridade com o caso 1 que vimos há pouco. As polias menores giram mais, as engrenagens menores giram mais. Elas giram mais pelo mesmo motivo que o caso 1 nos revelava. Elas giram mais para ter a mesma velocidade. Então a velocidade das 3 engrenagens é a mesma. Muito embora a velocidade angular, aquela que mede o ângulo varrido por intervalo de tempo, essa sim seja diferente. Dessa forma, a engrenagem menor possuirá a maior velocidade angular, tá bom? Eu vou registrar isso para você, vem comigo. Olá, gente, a velocidade da engrenagem A é igual à velocidade da engrenagem B, que é igual à velocidade da engrenagem C. As velocidades são as mesmas. Lembra? As velocidades lineares, tangenciais ou simplesmente velocidades. No entanto, como as menores giram mais, elas possuirão a maior velocidade angular. A angular da engrenagem C é maior que a angular da engrenagem B, que é maior que a angular da engrenagem A. Com isso, finalizamos mais uma aula do nosso canal. Gente, já na próxima aula, por sinal, a gente finaliza uma grande etapa do nosso curso chamada Cinemática. A última aula de Cinemática, por sinal, vai tratar com você um último caso especial do movimento circular e uniforme. Não perde, que é muito importante, principalmente pela sua relevância aí em cobrança de vestibulares, de prova, a exemplo o Enem, tá bom? Quero aproveitar o momento e pedir para você que de repente nos acompanha aí semanalmente, já é inscrito no nosso canal, que
continue nos ajudando a divulgar o nosso canal aí pelas redes sociais, na sua sala de aula, para os seus amigos. Isso é muito, muito importante para o nosso crescimento, tá bom? De resto, uma excelente semana e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu aí.